Família, estamos caminhando nesta semana por uma palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre a cura de Naamã. E quem era Naamã? Naamã era o comandante do exército da Síria. Naamã tinha um currículo impecável, um homem de um currículo, de uma fama impecável. Era um homem respeitado e de grande valor, como a palavra de Deus diz, no capítulo 5, versículo 1. Ele era honrado e condecorado na nação. Mas o versículo 1 termina dizendo, mas era leproso. Então a primeira coisa que eu quero ministrar no teu coração: você pode ter fama, você pode ter sucesso, você pode ter um currículo invejável, assim como Naamã tinha. Mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, meu querido e minha querida, você não tem nada. Está faltando tudo na tua vida. Esse buraco na alma da pessoa, do ser humano, que faz a pessoa sentir uma tristeza profunda, não é nada mais, nada além do que a falta da presença de Deus na sua vida. Este buraco na sua alma, ela só pode ser preenchida com a presença de Deus na sua vida. E aí eu fico imaginando o coração deste homem, chamado Naamã. Como é que não era o coração, a alma deste homem? Um homem que era admirado, invejado por muitos. Muitos queriam a sua posição, mas ele era infeliz. Ele tinha um desconforto físico, mental e também interno. Por quê? Porque ele precisava de um milagre urgente na sua vida. E queridos, eu venho te dizer e te lembrar que a Bíblia fala em Lucas 1,37, que para ele nada é impossível. Não importa a situação que você se encontre, a dificuldade que você esteja vivendo, ele é a solução, ele é o caminho, a verdade que liberta, que cura, que salva. É ele, Jesus Cristo, em nome de Jesus. E na casa de Naamã, a história conta que havia uma menina israelita, uma menina que foi levada cativa quando o exército sírio e o exército de Israel tiveram um confronto. Levaram esta menina para a casa de Naamã, para ela servir a Naamã e a sua esposa. E ela descobriu que o seu senhor tinha lepra. Ela poderia estar com o coração inflamado, dizendo, eu não quero nem saber, que ele morra. Ela poderia ter falado assim, mas não. Ela teve compaixão. Eu não sei se você entendeu. Ela teve compaixão, amor ao próximo e empatia por Naamã. Nesses tempos difíceis, é isso que vai fazer a diferença. Amor ao próximo, compaixão, empatia, se colocar no lugar do outro, tomar as dores do outro. Temos um coração generoso e voltado ao próximo para fazer o bem. É isso que vai fazer a diferença neste momento de pandemia que a nossa nação está passando. Entenda uma coisa incrível. A lepra de Naamã não contagiou a menina, mas a compaixão da menina contagiou Naamã. Olha que coisa incrível. E aí nós meditamos duas coisas nesse texto. Primeira coisa, vá ao lugar certo. A menina disse para a sua senhora e para o seu senhor, olha, se vocês conhecessem um profeta que tem lá em Samaria, nas minhas terras, você com certeza seria curado desta doença. E ela disse para ele ir até o profeta, o homem de Deus. Mas ele foi primeiramente ao seu senhor, o rei da Síria. Esse, por sua vez, mandou procurar o rei de Israel. Que quando Naamã chegou com carta do rei da Síria para se apresentar, o rei fala aqui no versículo 7, rasgou as suas vestes indignado. Falou, sou eu Deus para fazer uma pessoa morrer ou viver? Ele ficou indignado, mas ele não entendeu, e nem Naamã. Ela deu uma ordem de comando e ele não tinha entendido. Procure a pessoa certa. Vá à pessoa certa. Queridos, há líderes que estão designados para serem bênção na tua vida,
mentores que vão te dar a direção, que vão colocar você numa rota certa, que vão te instruir, te aconselhar neste momento difícil, de uma maneira sábia, abençoada. Pessoas que estão com a unção de Deus para ser desatadores na sua vida. Pessoas, homens e mulheres, que Deus coloca na sua vida para ser bênção. Então vá à pessoa certa. A segunda coisa é mantenha-se próximo das pessoas que são abençoadas. Naamã teve essa experiência boa de estar com uma menina de Deus na sua casa, aonde ela aconselhou de uma maneira sábia. Se tivesse sido uma pessoa do contra, com certeza a história de Naamã teria sido outra. Então, o Salmo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Aleluia! E Provérbios 13:20 diz assim: Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Então, quando o profeta Eliseu soube o que aconteceu, ele logo ficou sabendo que o rei ficou indignado, rasgou as suas roupas. Ele falou: não, peraí, manda Naamã vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. E quando Naamã foi até a casa de Eliseu, ele talvez achou assim: não, quando eu chegar, ele vai me encontrar lá com um tapete um tapete, bandinha, vai me receber com um banquete. E não foi nada disso. Quando Naamã chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem recebeu Naamã, mandou um mensageiro, falou: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E quando ele mergulhar, ele estará curado. Naamã ficou indignado, ele ficou indignado. Ele falou: o profeta nem veio me receber, olha que desonra. E ainda mandou um mensageiro. Lá em Abana e Farfar, tem rios lá em Damasco muito melhor do que o Rio Jordão aqui. Por que ele mandou eu mergulhar aqui no Rio Jordão? Queridos, já era Deus tratando o ego de Naamã. Tem hora que Deus aperta um pouquinho, Deus dá um puxão de orelha, Deus dá um corretivo na gente. Não é porque Ele não te ama, não é porque Ele quer, porventura Ele quer te escandalizar, Ele quer te envergonhar, não. Deus, Ele nos confronta para que nós possamos olhar para o céu, para que nós possamos ver Deus na situação contrária. Nesse momento de caos, a gente possa enxergá-lo. E Ele confronta o nosso ego, o nosso caráter, para nos forjar, para nos fazer melhores do que nós somos. Receba isso em nome de Jesus. Obediência gera bênção. E foi isso que aconteceu. No versículo 14, se você ler em sua casa, você vai ver que Naamã obedeceu, ele mergulhou 7 vezes e saiu curado. Aleluia! Aí você fala assim: pastor, ultimamente eu tenho visto e ouvido muitas palavras repetitivas. Por que isso? Por que muita gente fala as coisas repetitivas? Querido, você já parou para pensar que Deus está querendo chamar a tua atenção? Você já parou para pensar que Deus está usando o processo da repetição para que você entenda o propósito que Ele tem na tua vida? Você já parou para isso? Você tem livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o caminho que você vai andar, que você vai trilhar. Mas entenda uma coisa. Em nome de Jesus eu quero profetizar que se você andar nos caminhos do Senhor, que se você obedecer à voz de Deus, vai acabar esse tempo de você tá dando testemunho dos outros. E você vai começar a viver um novo tempo na tua vida, onde você vai dar testemunho do seu milagre, da sua cura, da sua libertação, da sua provisão, das suas conquistas, dos seus livramentos, em nome de Jesus. E eu quero orar por você para encerrar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por esta pessoa
que está do outro lado da tela, assistindo, Senhor Deus, essa palavra. Eu quero abençoar, liberar, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre a vida, sobre a família desta pessoa. Entra, Senhor Deus, nesta casa, neste lar, que o Senhor possa dar, Senhor Deus, o livramento necessário, que o Senhor venha de encontro às necessidades desta família, desta pessoa. Em nome de Jesus, aquieta este coração aflito, em nome de Jesus, para que, Senhor Deus, quando acabar esse tempo ruim, nós possamos dizer, como o salmista disse, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Beijo no coração. Shalom.